Bom dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos da mente. Vamos lá fazer a correção da nossa apostila de Expresse-se. Domingo é certo da gente ter a nossa correção aqui, trabalhando com mais paciência os exercícios da semana ali. Antes até de começar, queria mandar um beijo para Guiomar, nossa querida. Que saudade, nesse Natal eu tava dando uma olhada nas coisas que a gente geralmente arrumava lá na sala. Vi o Papai Noel que a Guiomar fazia e deu uma saudade grande. Mas se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Vamos lá para a correção. Logo abaixo aqui do nosso texto, a gente bateu um pouco de papo durante a semana. 6 polissílabas é o nosso primeiro exercício. Nesse caso aqui, a gente precisava conectar as palavras em grupos aqui, considerando que essa primeira coluna eram as primeiras sílabas, essa segunda coluna era a segunda sílaba. Então, se eu fosse fazendo uma por uma, descobriria que, para não faltar ninguém, para ficar certinho, teria que conectar da seguinte maneira. O E com o fênero, para fazer efêmero, depois o G com nu, I e no, para fazer genuíno, depois o mag conectaria com o ni, para fazer magnífico, e assim a gente ia fazendo. Não era fácil, não era tão rápido quanto eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo por já ter preparado a resposta antes, mas pela primeira vez a gente precisava pensar ali. Embaixo, o ao se junta com altruísta, depois o em se junta para empatia, para no fim sobrar devaneio. E assim a gente fazia todos os nossos grupos aí, palavras polissílabas, sempre 4 sílabas colocadas. Vanessa falou que esses seriam os mais difíceis da apostila. Eu já acho que os mais difíceis vão estar lá na última folha, mas para agora vamos para a página número 2. Aqui no topo a gente começa com um exercício chamado sobrenomes, pessoal. Tem lá, ó, Zezé e Vanessa, Adoniran e Rui. A ideia era encontrar sobrenomes em comum para aqueles nomes ali colocados, né? Então, Zezé de e Vanessa, a gente conversou até na explicação que valia Camargo igual embaixo, né? Nelson e Jair, a gente viu que Jair Bolsonaro tem, mas Nelson Bolsonaro eu não conheço. Tem Nelson Rodrigues e Jair Rodrigues, encontravam um sobrenome em comum ali. E aí a gente continuava, Adoniran e Rui. Quem colocou Barbosa percebeu que o Adoniran Barbosa, o cantor, Rui Barbosa, escritor, todos cabem aí com o mesmo sobrenome. Embaixo temos a cantora Gal Costa, junto com o apresentador Otaviano Costa. Um pouco acima à direita, Osvaldo e Fernanda. Osvaldo Montenegro e Fernanda Montenegro, cantor e atriz aí respectivamente. Embaixo do Montenegro temos o Santos, para colocar o Osmar Santos, o ator, e o Silvio Santos, o apresentador. Em cima, Orlando Silva e Fausto Silva. Fausto, o apresentador, né? Que vai se desligar aí da Globo para quem está ligado nas notícias. E o Orlando Silva, que é cantor, mas também tem o deputado Orlando Silva aí, né? Que foi candidato a diversos cargos públicos já. Eduardo e Juliana. E aí, esse foi mais difícil ou foi também tranquilo para vocês? Teve gente que achou isso mais difícil, mas temos aí o nosso prefeito Eduardo Paes e a Juliana Paes, a atriz, não é? Então completávamos todos assim. Continuávamos para baixo para o exercício. Observe e absorva, pessoal. A princípio aí a ideia era colocar o que você vê na imagem, né? O que diz o enunciado, ó. Observe a imagem e diga o que você vê nela. Então você poderia dizer aí, eu vejo pessoas felizes cozinhando em conjunto, mas também poderia dizer sobre as coisas que vocês estavam vendo, né? Eu também vejo uma bacia, dentro dela tem umas verduras, tem um homem picando alguma coisa, tem uma mulher mexendo nessas verduras, e até poderia misturar as duas narrativas aí, né? Vejo um homem e uma mulher, ele pica as verduras e está feliz. Ela, enquanto descasca alguma coisa, também sorri. Vocês poderiam trabalhar aí a expressão. A primeira proposta era essa, que a gente observasse essa imagem. Suas roupas combinam, né? Vejam ali que ele tem a roupa clara e o avental escuro, ela tem a roupa escura e o avental claro, né? Percepções aí que eu queria que vocês deixassem fluir. Depois a gente descia para o exercício que está um pouco abaixo, chamado combinações, pessoal. Aqui a gente teve um problema, a gente avisou aí para vocês durante a semana, mas eu mantive aqui na apostila como a gente entregou, para que a gente possa se localizar bem. Nesse aqui, ao invés de fazer setas e colocar cores, eu vou fazer de uma maneira diferente. Primeiro eu vou numerar essa primeira coluna aqui, ó, de 1 a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí lá embaixo, ao invés de eu botar 10, eu vou botar o 0, porque eu não usei ainda em cima. Então,
está numerada aqui essa coluna. Do lado eu vou relacionando aqui os números de acordo com o que a gente vai conversando. Olhos e, eu pensei em olhos e ouvidos, mas eu não encontrei aqui olhos e ouvidos, preferi deixar suspenso. Adão e, a gente sabia, bom, Adão e Eva é o que geralmente se acompanha, né? Então eu posso botar lá o 2 na Eva, seguramente, porque tem Eva embaixo. Presente e, eu pensei, presente passado, presente e futuro. Não tem passado, mas tem futuro lá embaixo, então eu poderia botar o 3 no futuro. Assim como Cosme e Damião. Então se eu botei o 4 aqui nesse Cosme, vou botar o 4 lá no Damião, vocês deveriam aí conectar, né, ligar, como estava pedindo o enunciado. Eu só estou trabalhando uma outra maneira aí para vocês relacionarem também. Depois do Cosme, cão e com o 5. Cão e gato, né? Então eu boto lá o 5 no gato e sigo para baixo. Fulano e cicrano. Me perguntaram se cicrano se escreve com S. É uma dúvida que eu fiquei também, né? Procurando aqui a definição, encontrei que tratamos cicrano com S como um indivíduo indeterminado, com um nome desconhecido. Então acho que cicrano com S cabe perfeitamente aí, sem problema. Perdas e danos, né? Embaixo, Romeu, que também sempre acompanha Julieta. Então coloco lá número 8 na Julieta. Nome de minha querida mãe. E aí estão sobrando poucos. Leitura e abraços não vai ficar bom. Leitura e escrita é o que fica certamente melhor, então eu boto 9 na escrita. E por fim, beijos e bugalhos não dá. Beijos e abraços vai ficar bom, então boto 0 lá. E aí sobrou o olhos, que eu não tinha achado 1. Fica olhos e bugalhos. Vocês bem sabem que na verdade trata-se de alhos e bugalhos, né? Não entendi alhos e bugalhos, ou então tá misturando aí alhos com bugalhos. É uma expressão que vale até a pena a gente conferir, né, de onde ela vem. Mais pra frente a gente vai conversar um pouco sobre isso. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí sem o problema, né, do olhos e bugalhos, que vocês tenham deduzido aí que já que todos os outros têm combinações e sobram esses dois, na verdade foi o corretor ortográfico aí que ao invés de alhos me fez colocar olhos, eu nem percebi que passou. Espero que vocês tenham corrigido. Vamos pro lado, primavera. Nesse bom exercício a gente tem ali uma série de contas que a gente tem que ir fazendo aos poucos, então precisamos mais de atenção aqui do que de capacidade matemática. Vejam que para começar as contas eu precisaria começar dessa segunda linha aqui, porque eu tenho alguma coisa, menos 6, que vai dar 3. Então aqui já daria para reconhecer o 9, né? 9 menos 6 é o que eu preciso fazer para dar 3. Bom, se aquela árvore azul vale 9, todas as vezes que ela aparece, posso colocar 9 aqui embaixo também. Caminhando para a penúltima linha, eu tenho 9 mais alguma coisa que vai dar 12. Posso concluir que essa árvore aqui maior vale 3. Não é uma questão de tamanho, né? É uma questão de valor. Todas as vezes que essa árvore diferente aparecer, coloco 3. Consigo caminhar mais no jogo se eu olhar para essa primeira linha aqui, porque eu tenho dois grupos que somados dão 3. A princípio a gente vai achar o que? Vai ter que dar quebrada, né? 1,5 mais 1,5. Só que olhando para o problema, a gente vê que na verdade, ó, aqui tem duas árvores, só que aqui embaixo tem uma só. E aqui diz, ó, essa tem o mesmo valor que essa. Então para isso aqui dar 3, eu sei que tem que ser essa daqui valendo 1, que como tem igual ali, torna ela com o mesmo valor da do lado, que também vai valer 1. Só que lá em cima, se aparecem duas, eu vou ter que colocar então que é 1 com 1, mais esse 1 do lado, que vai dar 3, né? Aqui eu tenho duas árvores verdes, mais uma, dá 3. Então essa atenção aqui é necessária, perceber que aqui tem duas árvores na verdade. E aí se eu descubro que essa árvore verde vale 1, coloco ela lá embaixo valendo 1 também. E para finalizar, vou colocar lá quanto que vale a interrogação, né? 9 menos 1, 8 vezes 3. Não, né, pessoal? Tem que fazer a lei de Pendas ali. Primeiro eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 1, 3. 9 menos 3, 6, pessoal. Esse é o resultado final. Essa apostila não foi das mais faceizinhas. Espero que vocês tenham conseguido fazer os exercícios aí também. Na outra semana lá do esquecimento, teve aluna que foi gabaritou, Lília falou pra gente, né, professor? Consegui acertar todas. Então, às vezes a gente acerta tudo, às vezes alguns ficam mais difíceis do que outros. O importante é não esmorecer. A gente coloca bastante exercício, mas não é obrigatório que vocês acertem todos sempre, que vocês consigam fazer todos durante a semana sempre. A gente quer que o dia de vocês esteja preenchido ali sempre com uma opção para exercitar a mente. Mas pode ser que algum dia não dê para fazer, e alguma semana sobre um, sobre o outro. A gente faz com muito amor para que vocês façam todos, mas pode ser, não tem um demérito aí. Ai, professor, não estou conseguindo fazer todos os exercícios da semana. Tudo bem,
Vamos com calma, vamos trabalhando. Vai fazendo os que você mais gosta, essa semana está apertada. Depois, quando você quiser se desafiar mais, aí você experimenta os mais difíceis. A Academia da Mente não é só sobre fazer exercícios, é sobre tentar organizar nossa mente, organizar nosso dia, perceber como algumas capacidades podem nos ajudar a conviver melhor, desmistificar alguns fantasmas aí. Vamos lá caminhar para a página seguinte, número 3? Lá no topo da página número 3 a gente tem o 3 de cada. Esse dá para fazer aí com 5 minutinhos de pensamento, né? 3 palavras que começam e terminam com a mesma letra. A gente chegou a dar um exemplo lá na sala, mas eu vou botar aqui nomes, ó. Amanda, Eliane e Osvaldo. Todos começam e terminam com a mesma vogal. Vamos para o do lado. 3 palavras que tenham 2 ou mais significados. Então, eu sei que banco pode ser o Banco da Praça ou o Banco Santander. Eu sei que enrolado pode ser alguém que está sem tempo, tá com complicações, ao mesmo tempo que pode ser algo que está enrolado ali, um fio que está dando voltas em torno de uma lata, né? O fio está enrolado. Porta também pode ter o significado do verbo, né? Portar, ele porta uma arma de fogo, ou pode ser porta, né? Abriu a porta e foi para o abraço. Do lado esquerdo embaixo, 3 palavras que contêm 5 consoantes diferentes. Eu coloquei documento, cangalha e absolver. Vejam que documento tem o DC, M, o N e o T, 5 consoantes. Cangalha tem CNG e o LH também. Escolhi até pelo som, né? LH, sabia que dariam 2 consoantes. Absolver, eu olhei para cá para baixo para o absorver, só que aí teriam o R repetindo. Então eu botei absolver para usar o L, aí fica com B, S, L, V e R. Cada uma com 5 consoantes. Vocês podem ter colocado diferente. O importante é que a mente de vocês tenha alcançado aí essas palavras aqui. Então, só exemplos de que é possível. Para finalizar, palavras que tenham ter na posição não inicial. Deter, conter e abater são palavras pequenas aí, podem ser outras diferentes, mas aqui são só alguns exemplos. Embaixo, do lado esquerdo, tem o mais tempo, que ele era até mais complicado do que o segundo mais tempo que aparecia lá depois, né? Porque lá na frente, se eu dividisse 420 por 60, logo descobriam as 7 horas ali, né? 7 vezes 6, 42. Só que aqui, se eu dividisse 750 por 60, ia dar quebradinho. Mas eu podia ir por aproximação, por exemplo. Eu sei que 600 minutos são 10 horas, né? Mas eu ainda não chego ali nos 750. Para chegar lá ainda faltam 150 minutos. Eu posso botar nessa conta aqui, ó, dos 600 são 10 horas, mais 120 minutos, que eu tenho redondo 2 horas. Aí eu fico com 720 minutos é igual a 12 horas. Então, 750 vão ser 12 horas mais 30 minutos. E aí eu vou fazer essa conta aqui. O bom de adicionar 12 horas e 30 minutos nesse relógio é porque quando eu coloco 12 horas, se eu fizer a conta, ele vai parar no mesmo local certinho. Então, se eu contar aqui, ó, daqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, andou 12 horas, ele volta aqui para o 11. Agora, o minuto, ele vai ter que andar 30, né? Então, aqui andou 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ele vai ter que parar aqui no 8, pessoal. Vou colocar o ponteiro da hora no 11, ponteiro do minuto no 8, e aí adicionei aqui meus 750 minutos. Igual ao de vocês, não é? Vamos caminhar para o lado, para o observe e absorva. Nesse aqui, quem acompanhou a explicação por vídeo já sabia que ele era um exercício de memória. Quem fez ali virando a folha sem saber, descobria agora que era um exercício de memória. Então, quem fez sem saber que era um exercício de memória, foi mais difícil. Considere aí essa dificuldade. Quem memorizou as perguntas, foi lá, pesquisou, teve uma dificuldade também, mas a gente sempre fala aí, vocês vão dosando o quanto vocês acham que podem pisar distante, né? Agora a gente está num momento de distanciamento, então a gente acaba não conseguindo acompanhar perfeitamente a evolução de vocês ali, como que vocês reagem aos exercícios. Na sala a gente consegue fazer isso melhor, né? Então, nesse momento de isolamento, o ideal é que a gente vá nós mesmos dosando ali a dificuldade. Não, vou dar uma lida antes nas perguntas, não vou esquentar muito a cabeça, tranquilo. Quantas pessoas estavam na foto? Eram 2.
Estavam as duas de avental? Sim, a gente viu que elas estavam até combinando, né? O cara tava com a blusa mais clara, a mulher com a blusa mais escura, só que aí o avental combinava, né? O avental era mais claro e o avental do cara era mais escuro. Então, sim, os dois estavam de avental. Alguma garrafa na foto? Não, a gente não reparou em nada disso, né? A gente falou que as pessoas estavam felizes, tinham legumes ali, o cara tava cortando, mas nada de garrafa. Então, não. Quem usa a blusa mais clara, o homem ou a mulher? A gente conversou, né? O homem usa a blusa clara com avental escuro, a mulher usa a blusa escura com avental claro, então caminhamos mais uma aí. Há alguma faca na imagem? Quantas? A gente viu que a mulher estava descascando ali com a mão e o homem estava cortando. Eu vi uma, pessoal. Teve gente até que conversou. Ah, lá atrás tem um porta-talher? Deve ter faca ali. Sim, pode ser. Mas eu tô vendo mesmo uma faca ali na imagem. Então era isso que a gente precisava responder aqui. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para o exercício de baixo chamado expressão. Esse é um daqueles exercícios que é individual, pessoal. Cada um vai responder uma coisa. O que eu posso fazer aqui é colocar um exemplo, né? Então, funções. Eu fui lá e fui colocando. Uma no masculino, uma no feminino. Coloquei aqui, ó, jogador de futebol, escritora. Ator, professora. E aí no final eu botei telefonista porque é daquelas unissex, né? Que a gente chama da mesma maneira. O telefonista e a telefonista. Locais eu pensei, Madureira, que é um local que eu fui criado. Academia da Mente eu gosto muito. Portugal eu gostei de viajar. Minha casa, que é onde eu tô agora. Sepetiba, que é uma casa que eu pensei. Eu cresci, fui muito lá. Era uma casa da família, assim. Eu pensei no local, Sepetiba. Eventos. Aí eu saí botando evento, assim, do ano, sabe? Eu pensei, aniversário, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. Não pensei muito em eventos históricos. E era isso mesmo que eu queria que vocês se permitissem. Não era para elaborar a história antes de colocar os eventos e aí depois ligar ali o que você já pretendia. A ideia era que vocês deixassem a cachoeira das ideias fluir e depois, entre essas águas que fluíram aí, vocês pescassem partículas ali que formassem uma história. Por exemplo, eu escolhi o jogador de futebol, Sepetiba e Ano Novo, porque a gente sempre ia no Ano Novo para Sepetiba. Eu tava falando que era uma casa de família, e aí sempre que nesse Ano Novo e Natal que a gente passava lá, rolava uma pelada numa espécie de aterro que ficava no meio do mangue ali. Então, quem chutava a bola tinha que ir lá buscar. E aí é mais ou menos isso que vocês vão fazer. Vão lembrar a história que conecta as partículas de vocês. Vão escrever ali, ó. Lembro de quando eu passava o Natal e o Ano Novo com a família. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido preencher aí bem essas linhas, deixado fluir as ideias, porque é sinal de que a gente consegue acessar e expressar as ideias quando a gente define o que a gente quer, né? Não é ficar refém da inspiração, agora eu quero lembrar e aí botar no papel ali, conseguir lembrar. Então, espero que vocês tenham completado aí bem essas linhas, com tranquilidade. Vamos lá, adiante para a página número 4. Aqui estão os exercícios que eu acho mais complicadinhos aí, porque o expressão 2 em cima é até mais tranquilo. Vocês também traziam aí experiências individuais para responder. A gente falava do cavalinho na chuva ali, mas a ideia era que vocês lembrassem de alguma expressão que vocês conhecem. Mandem pra gente a foto no WhatsApp ou coloquem aqui no comentário do vídeo. Façam essa experiência. Maria Celi sempre comenta aqui com a gente. Outras alunas também. Lília comenta. Vandercy já comentou. A gente agradece sempre. Coloquem aqui a expressão que vocês sabem a definição aí, compartilhem com a gente esse conhecimento. Vamos tentar aprimorar-nos nessa ferramenta YouTube. Vou deixar até um papinho breve aqui do Cortella com o Faustão, para vocês verem a origem de algumas expressões interessantes. A gente usa muito no Brasil, por exemplo, alguém lembrou aqui, né, a vaca tussa, nem que a vaca tussa, o outro diz... Por que é nem que a vaca tussa, por exemplo? Não, é porque vaca não tosse, vaca baba. Então, e por que então, surgiu se isso? É nem que a vaca tussa significa impossível. Impossibilidade tal é impossível. como vaca não cospe, né? Tal como vaca... Aliás, você sabe que mesmo gente do interior não sabia que vaca não tem dente em cima. Por isso que você não toma mordida de vaca, o mais que ela te dá é uma lambida. Ela não morde. Ela não Cavalo morde. não, égua morde bem. Mas égua não tem esses dois dentes aqui, é por isso que a gente coloca o freio. Até aí morreu Neves. Você ouve falar isso? Você sabe que Neves foi um assessor do regente Feijó. Quando Pedro II era criança e Pedro I tinha saído, renunciado, quem assumiu o Brasil... História do Brasil, galera. História do Brasil. Regente Feijó, ele foi regente em 1835. E ele teve um assessor que ninguém conhecia, chamado Neves. E um dia esse Neves foi degolado num assassinato e começou aquela conversa no Rio de Janeiro, que era a capital, dizendo assim, morreu Neves, mas ninguém conhecia ele.
Olha. E aí fala, mas quem é o Neves? Sei lá, mas morreu o Neves. Aí Morreu virou o Neves. assunto. A frase é, até aí morreu o Neves. Ou seja, o que eu tenho com Mas isso? isso vira pro anedotário, pro dia a dia, Claro. e muita gente não sabe que tem essa explicação. Não sabe, Como tem. aquele negócio, Inês é morta. Inês foi uma mulher que um dia, um dos reis de Portugal, ele decidiu que ele ia casar com ela, não casou, mandou executá-la por conta de uma outra história, e depois que ele mandou executá-la, matá-la, ele achou que ele tinha que casar com ela e ele a tornou uma rainha. Mas aí Inês já era morta, ou seja, não dava mais ser rainha. Não adiantou nada fazer aquela homenagem, né, para uma mulher que já tinha morrido. Então, Inês é morta, significa agora não adianta mais. Se quiser fazer por mim, faça agora. Agora, eu quero saber isso aqui, ó. Esse menino parece que tem bicho carpinteiro. Eu ouvi muito isso na minha infância. Você sabe que a frase mesmo de verdade não é bicho carpinteiro. Esse menino parece que tem bicho no corpo inteiro. Mas de tanto falar. Quer dizer, a frase como é que é? Esse menino parece que tem bicho no corpo inteiro, e não de carpinteiro. Inclusive porque é bicho de carpinteiro, que é broca, só pra quem tá em cara de pau. Aí é outra Perfeito, coisa. então olha que é o meu caso, obrigado. E aí, esse Cortella tem um papo fácil, né? Deve ficar conversando aí 5 horas a se deixar. Vamos lá de baixo pro metade, pessoal. Vocês conheciam aquele signo ali do nome do exercício? Provavelmente, né? Ele significa metade de alguma coisa, ou seja, 1 dividido para 2 é meio, né? Se eu pegar uma banana e dividir para 2 crianças, tem que dar meia banana para cada uma, então é metade. Para resolver isso aqui, a gente ia passo a passo, descobrindo linha por linha ali. Então vamos juntos. Para descobrir, a gente começava aqui pela primeira linha, porque eu tinha 3 vezes 10, bom, 30. 6 vezes quanto que vai dar esses mesmos 30? Posso compreender que esse triângulo vale 5, né? 6 vezes 5, 30, que é igual a 3 vezes 10. Sempre que aparece o triângulo, eu vou lá e tasco 5. E aí eu vou pegando o fio da meada, né? Vou puxando ali e vou descobrindo que, por exemplo, se o triângulo vale 5, 5 vezes 20 é 100. Quanto vezes 4 vai dar esses 100? Posso colocar 25 nesse círculo. Se eu descubro que o círculo é 25, toda vez que aparece esse círculo eu boto 25, mas só tem uma vez embaixo, então é até para onde eu sigo, ó. 25 com mais 5 que eu já tinha descoberto é 30. E isso é igual a quadrado menos 70. Quanto que menos 70 vai dar 30? Sei que 100 menos 70 é igual a 30. Então, completo com 100 ao quadrado. Todas as vezes que aparecer o quadrado, a gente vai lá e bota o quê? 100. Aí a gente chega no momento da metade aqui, né? 100 vezes 8, a gente sabe que isso aqui é 800. E 800 é igual a metade de pentágono. Bom, quer dizer que o pentágono vale 1.600 então, porque metade de 1.600 é 800. Sei que vocês conseguiram fazer essa conta aí em casa e atribuíram para baixo para o mesmo pentágono 1.600. E aí a gente pode fazer o cortar os zeros, né? Porque a gente tem aqui, ó, 1.600 divididos para 100. Eu posso cortar os 2 zeros do 100 e posso cortar também os 2 zeros aqui do 1.600 e fico 16 dividido para 1 dá 16, não é isso? Quanto mais 5 que vai dar 16? Posso definir que aquele último retângulo lá então vale 11. Finalmente é o que eu precisava descobrir para colocar aqui embaixo, né? 11 vezes 11, vou encontrar quanto lá na interrogação. Quem colocou 121 na interrogação foi paciente, teve razão aí e acertou. Vamos caminhar para o lado, pessoal. Para o exercício agora é chamado mais tempo, que era até um pouco mais simples do que o anterior, lá dos 750 minutos, porque a gente lá foi por aproximação, né? Aqui a gente consegue fazer bem pela matemática. Porque se a gente pega, por exemplo, 420 minutos divididos por 60, a gente descobre mais ou menos quanto que dá em horas aquilo ali. A gente sabe que cada 60 minutos é 1 hora. Se eu colocar 7 vezes 60 minutos, eu tenho 420 minutos. Esse vai ser o resultado dessa conta aqui. 420 divididos por 60, eliminando os zeros ali, eu vou descobrir que dá 7 horas. É o que eu tenho que adicionar no relógio aqui então, né? 7 horas a esse relógio. O ponteiro dos minutos, como não tem quebrado, vai continuar aqui no 7, né, pessoal? E o ponteiro da hora, onde é que vai parar? Ele está aqui entre o 9 e o 10. Nós vamos andar 7 parcelas de 1 hora. Então, eu andaria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele pararia aqui entre o 4 e o 5. Então, eu vou lá e coloco ali como ficaria
entre o 4 e o 5 ponteiro da hora, no minuto ele continua no 7. Eu gosto muito da experiência de sala, porque às vezes vocês explicam até mais simples do que eu expliquei aqui. Falo para o professor, só fazer assim, ó, dessa maneira, e aí tá resolvido. Então, se quiserem dar alguma dica aí também, mandem lá no zap pra gente, a gente está à disposição. Vamos finalizar pro exercício que eu achei mais complicadinho aí, o chamado balanceando. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu fiz de uma maneira, e aí depois eu fui vendo que dava para fazer de outra. Quando a nossa aluna Marisa está na sala, por exemplo, é certo dela propor uma maneira mais simples também da gente resolver esses tipos de exercício. Eu pensei da seguinte maneira, olhei para todas as balanças, vi que o melhor lugar para começar era essa daqui, ó, porque eu tinha já uma equivalência direta, né? Eu tenho 3 maçãs verdes, que eu tinha chamado lá no vídeo, né? Mas teve gente que falou que é limão. Tudo bem, 3 dessas aqui, ó, são iguais a 21. Eu sei então que 3 peças de 7, né, que somadas vão ter que equilibrar para dar 21. Isso me indicou o quê? Que aqui em cima, como cada uma aqui vale 7, sempre que eu tenho ela, eu coloco 7 também para essa amarelinha. Só que aí, olhando para essa balança aqui do lado direito, eu vejo que, ó, 7 mais essa pera e esse tomate dão 26. 7 com mais esse grupo aqui vai dar 26. Quanto que tem que valer esse grupo, esses 2 itens aqui? 7 com mais quanto dá 26? 7 mais 19, não é isso? Eu sei que essas 2 frutas aqui somadas vão dar 19. E elas estão até colocadas aqui desse outro lado, ó, equilibradas na balança. Eu sei que elas juntas somam 19, mas agora será que é o quê? Será que é 10 para uma e 9 para outra? Mas aí quando eu fizer a conta eu vejo que 9 mais 7 dá 16, não daria equilíbrio se fosse 9 e 10. E aí a gente foi experimentando e descobriu. Mas para explicar aqui, eu quero fazer de uma outra maneira. Vou puxar o quadro negro da Academia da Mente e vou colocar até aqui no cantinho nosso problema para a gente ter uma orientação mais ou menos, né? Para não ter que experimentar, para tentar ir mais exatamente, mais matematicamente ali, eu fiz o seguinte, a gente já tinha descoberto que essas aqui amarelinhas valiam 7, não é isso? Então eu olhei para essa balança aqui de cima e falei que 7, que é essa amarelinha, mais A mais B, chamei elas de A e B, A para verdinha e B para vermelha, dão 26. Vou colocar isso aqui para a gente ver, ó. 7 mais A, que é essa verdinha, mais B, que é essa vermelha, é igual a 26. Está colocado aqui, né? Enquanto isso, na balança anterior, eu já tinha lá que é 7 essa amarelinha, não é? A vermelha eu chamei de B, não foi isso aqui, ó? Então, 7 mais B é igual a essa A aqui, né? Que eu chamei a verde. Então, eu vou botar isso aqui do lado também, ó. Eu tenho 7, que eu já tinha descoberto dessa amarelinha, mais essa B, que estão as duas nesse prato aqui, elas equivalem a A, que eu chamei a verdinha, não é isso? Então é a partir desse esquema aqui que a gente vai começar a resolver algebricamente a nossa conta. A gente sabe que desse lado eu tenho 7 mais A mais B, que dá 26, e desse lado eu tenho 7 mais B, que equivale a A. Se eu transformar essa conta aqui de baixo, passando esse 7 lá para o outro lado, eu posso dizer que B é igual a menos 7, não poderia? Porque o 7 aqui está positivo, vai lá para o outro lado negativo, aquela regrinha escolar que a gente vai lá e tenta acessar na memória nesse momento, né? Muda de lado, invertendo a operação. E aí, descoberto que B é igual a menos 7, eu vou substituir esse B aqui de cima. Então, transformando essa daqui de cima, eu posso dizer que 7 mais A mais, ao invés de B, eu vou botar A menos 7 é igual a 26. Vejam que eu substituí esse B aqui por esse valor daqui de baixo, né? A menos 7. Ó. 7 mais A mais B virou 7 mais A mais A menos 7. Substituí o B. Para quem vê a matemática com fantasma pode estar vendo isso aqui mais difícil, mas a gente vai conseguir entender. Ó. Menos 7 aqui, com esse 7 do começo, que é positivo, eu poderia anular um com o outro, né? Menos 7 mais 7, um corta o outro, fica 0. E aí sobrariam o quê? Transformando isso aqui. 2A é igual a 26. Eu tenho A mais A, 2A igual a 26. E aí a gente está aqui no quadro negro fazendo a conta mais complexa para chegar exatamente num valor, não ficar chutando ali.
Pode ser que em casa, de repente, você experimentou de primeira e descobriu. Tranquilo, resolveu o problema. Aqui a gente está só propondo soluções diferentes. A gente falou, pode experimentar, mas pode fazer na álgebra também, trocando os valores de lado. 2A igual a 26, se eu transformar, eu vou descobrir que 26 divididos por 2 dão 13, A é igual a 13, não é isso? Toda essa conta aí para descobrir que A é igual a 13. Vamos voltar lá para o nosso quadro? Essa conta toda foi para descobrir que o A verdinho valia 13, não é isso? E aí 7 com quanto que vai dar 13? 7 com 6. Se eu juntar esses dois, 13 com 6 vai dar certinho 19? Pô, bateu aquilo que eu queria, né? Não precisei ficar experimentando tanto fazendo essa equação aí. Então a pera vale 13, o tomate aí vai valer 6, e aí é onde a gente tem que dar a resposta lá embaixo, né? Eu tenho 6 com 6 é igual a interrogação, então quanto que vale a interrogação lá do outro lado? 12. Falei que para mim era aí que moravam os 3 mais difíceis da apostila. Não necessariamente do tempo é até mais tranquilo, mas esse de baixo do balanceando, para fazer certinho, dava um certo trabalho. Para quem não tem trabalho, tranquilo também. A gente encontra trabalho no de memória, por exemplo, ou no de criatividade, não é? Espero que tenham conseguido sanar suas dúvidas aí na nossa correção. Grande beijo, até amanhã, gente linda.